meio de uma pequena vila com menos de 2.000 almas, paredes meias com Espanha, há um edifício que marca a diferença pelo tamanho e pela singularidade. Não há palmo de parede livre, tantos são os azulejos que adornam janelas e portas e vestem a fachada com painéis azuis e amarelos numa espécie de montra do melhor de Portugal. Aliás, a estação funcionava como bilhete postal de um país que agora parece cada vez mais distante. A estação de Vilar Formoso foi inaugurada em 1882, mas os azulejos que a ornamentam só haviam de chegar décadas mais tarde, nos finais dos anos 30. A lógica era esta: uma parede, um postal ilustrado. O objetivo foi o de transformar a estação inteira num cartão de visita, porque afinal milhares de pessoas passavam por aqui. Desde os simples visitantes, passando pelos imigrantes portugueses até aos judeus fugidos da perseguição nazi pela mão de Aristides de Sousa Mendes. Estávamos então no Estado Novo. Era chamar quem estava na estação, pensava, ou nas janelas, e pensava: o que é que vamos visitar? Vem do Sul Express, que liga Paris a Portugal, passando por Vilar Formoso. Olha, afinal, desta vez não temos oportunidade, mas visualizamos um conjunto de património, e principalmente associado ao azulejo, onde esta grande mais-valia vai ser uma valorização para mais tarde voltarem. O edifício distingue-se logo à partida pela arquitetura. Com 50 metros de alçada é muito maior do que as outras estações, mas o que marca verdadeiramente a diferença são os azulejos. Da autoria de João Alves de Sá, da fábrica de cerâmica Viúva Lamego, a encomenda de 50 painéis distribuídos entre o edifício principal e as instalações sanitárias retrata não só os castelos e fortalezas, como também as igrejas, as praias, ou seja, o património histórico e paisagístico, tal como os usos e trajes numa manifestação da cultura então vigente. Aliás, a vila teve um dos primeiros postos de turismo do país. Onde estavam as pessoas vestidas à época, com trajes regionais, as recordações, era o pensamento da excursão, visitar Portugal. Tudo isto está interligado ao pensamento de António Ferro, que vai desenvolver, anos depois, 1940, a feira ou a grande exposição do mundo português, em Lisboa, mas que quem entrava por Vilar Formoso tinha de ter essa sensação. Quem viesse, só que tivemos a guerra. Vilar Formoso foi também palco de um pedaço de história que a Câmara decidiu imortalizar num memorial, um espaço mesmo ao lado da estação. São 2 pavilhões, eles estão divididos por 3 núcleos cada um, têm gente como nós, quando eles tinham uma vida normal como temos nós. Vem o início do pesadelo em 1933, até rebentar a Segunda Guerra Mundial, 1939-40, onde a maior parte deles fogem. Portanto, depois ali naquela parte onde entram para a viagem, quem vai para a esquerda vai para um campo de concentração de Auschwitz, quem vai para a direita é então quando eles conseguem os vistos de Aristides Sousa Mendes para poderem fugir para Portugal. A partir de 1933, Hitler dá início a um dos períodos mais negros do velho continente. A perseguição dos judeus fez com que milhares de pessoas começassem a fugir, muitos via Vilar Formoso. Se no início da guerra o fluxo de estrangeiros na fronteira portuguesa não ultrapassa as 30 pessoas por dia, em junho de 1940 são 2.000 os refugiados que aqui chegam pela mão do cônsul de Bordeus, que salva milhares de uma morte certa. Em Portugal são recebidos pela população com comida e sorrisos. Salazar obriga-os a partir, mas o gesto da população é reconhecido.
Diamantino Gonçalves ainda não é desse tempo, cresceu numa aldeia próxima e veio trabalhar para a estação de Vilar Formoso pela primeira vez em 1975. Vivia-se ainda um período de forte imigração portuguesa para a Europa. Era uma estação maravilhosa, com muito trabalho na altura, nas épocas altas do verão e do Natal, muitos comboios extraordinários, mas é que nós chegámos a ter esta gara aqui em toda a extensão do edifício da estação, com os turistas de mochila aqui à espera de comboio, porque não cabiam não, porque tinham que ficar para o outro. Passavam aqui dias completos. Hoje não se vê aqui uma pessoa à espera de um comboio. A CP, nos meses de verão, levava para Vilar Formoso um vagão-hospital, onde 2 médicos e 3 enfermeiros davam assistência a quem precisasse. Cada comboio trazia 800 a 1.400 pessoas. Partiam e chegavam sobretudo de França. Com vista para a linha, o pessoal do restaurante da estação foi sempre testemunha de quem por aqui passava. Alberto Eusébio, na altura, era pouco mais do que uma criança, mas já trabalhava. Não havia mãos a medir, tanta era a clientela. Eram confeccionadas por noite cerca de 3.000, 3.500 sanduíches. Chegava ao comboio, estava sensivelmente 20 minutos aqui parado para seguir o seu curso e nesses 20 minutos eles, os imigrantes, quando chegavam aqui, era uma Sagres, uma Santos, uma Sagres, uma Santos. Aliás, agora não consegue perceber-se a alegria que essa gente saía de sair do país e voltar, passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, ao país, quando passavam a fronteira. E era Portugal, estamos em Portugal. Eram outros tempos. A estação de Vilar Formoso tinha mais de 70 trabalhadores. De lá para cá, ficaram os azulejos e pouco mais. Com o fim da época alta da imigração, Diamantino acabou por ir trabalhar para Lisboa e para o entroncamento. Haveria de voltar em 1999 como inspetor-chefe, mas já então tudo tinha mudado. Só quem viu, quem viveu e quem hoje vê isto diariamente como eu vejo, é que pode ter uma ideia do que isto foi e do que isto é. Vivi o caminho de ferro como o meu segundo amor, não é? Foi coisa boa. Eu dediquei de alma e coração a minha vida, os 35 anos trabalhei na empresa, de alma e coração à empresa, que era uma casa que merecia. A estação está em obras desde 2021 e os trabalhos vão durar 3 anos. O objetivo é modernizar a via, a catenária, construir passagens de peões e requalificar o edifício. Por enquanto, apenas passam por aqui comboios de mercadorias. Não há circulação de passageiros, o que se traduz também na queda do comércio. A gente chegou a trabalhar com 20 pessoas, 20 mulheres. Eu e muitos mais que havia aqui na rua, havia muitos mais comércios e tudo funcionava bem, pronto. E agora? Agora a gente parece que morreu. O comboio Sudexpress que ligava Lisboa à Europa foi suspenso ainda antes do início das obras e não é provável que volte. E assim, Vilar Formoso vai ficando cada vez mais deserta. Noutros tempos teve mais de 50 lojas, hoje permanecem meia dúzia. A vila parece perdida no tempo. Os negócios subsistem por teimosia de quem está por detrás do balcão. Isto, neste momento, está um caos. Não há um movimento qualquer. Na residencial fui obrigado a fechar porque não havia movimento para manter a despesa. 80 quartos com casamento privativo. Aqui no comércio, neste momento, eu também estou a perder dinheiro. Não faço dinheiro para as despesas que eu tenho. Portanto, já estamos em extinção. Isto, quando as coisas estão em extinção, normalmente aos animais protegem-se também. A nós, ninguém nos protege.
Durante décadas, a terra recebeu milhares de imigrantes espanhóis que vinham comprar mais barato a Portugal. Agora está como se vê. Vilar Formoso é o espelho de um país que funciona a 2 velocidades. As vilas e as terras do interior estão a ficar completamente abandonadas, sem possibilidade de sobrevivermos aqui, apesar de todo o esforço que da nossa parte para mantermos a atividade viva, as vilasitas vivas, mas está-se a tornar impossível porque não há meios de sobrevivência. Vilar Formoso tem de se reinventar uma vez mais. Talvez o caminho seja voltar atrás e apostar nos visitantes que o Estado Novo queria chamar. O museu já tem, gastronomia diferenciada também e há património arquitetónico único, porque afinal a estação de comboios fixa no tempo a história de Portugal aos quadradinhos, como nenhuma outra.